Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Agilizei e hoje eu quero começar o vídeo de uma forma diferente. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já se perguntou que outras coisas você precisa estudar fora da automação para se tornar um bom automatizador? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse vídeo. Eu separei alguns itens que eu considero que sejam importantes, alguns temas para a gente conversar aqui hoje, que eu considero que tem uma relevância aí nos seus estudos no dia a dia de vocês e que com certeza, estudando esses temas, vocês vão ter uma certa relação, são temas relacionados à automação de testes, mas que são fora da automação, mas que eu tenho certeza que vão ajudar aí a alavancar a carreira de vocês em automação de testes. Então, bora lá, sem mais delongas, para os 6 itens que eu trouxe aqui para vocês hoje. E o primeiro item da lista é técnicas de testes. Então, a primeira sugestão aí de temas para vocês estudarem fora da automação de testes é estudem sobre técnicas de testes. Mas Samuel, que técnicas que eu estou falando aqui? Por exemplo, quando a gente pensa em automação de testes, no início, quando a gente está aprendendo, normalmente isso é um pouco abstrato, né? A gente acaba não relacionando isso a alguma técnica de testes. Mas à medida que a gente vai aprendendo, ganhando mais experiência na área de automação, a gente começa a pensar os nossos scripts sempre já relacionados a alguma técnica. Porém, essas técnicas a gente não precisa esperar aprender automação de testes para começar a estudar essas técnicas. Então, por exemplo, quando a gente fala de técnicas de teste, a gente pode olhar de diferentes óticas, né? Uma das óticas que a gente pode olhar e que é bem comum de se associar relacionado à automação de testes é olhar da ótica de camadas, né? Então, quando a gente está falando ali de técnicas de testes de uma ótica de camadas do nosso software, a gente pode estar falando, por exemplo, de testes de unidade, testes de integração, testes de ponta a ponta, enfim, técnicas de testes que a gente vai aplicar e técnicas de desenvolvimento, nesse caso também, né, para garantir a qualidade e que é importante que a gente conheça para que a gente consiga, primeiro, né, usar as ferramentas mais adequadas para cada técnica e para cada camada que a gente está automatizando nesse caso, né? E também para que a gente consiga dedicar as melhores práticas de testes, de desenvolvimento de testes automatizados em cada uma dessas camadas. E claro, a gente pode ir também para outras abordagens e outras inúmeras técnicas de testes que a gente pode falar, né? Por exemplo, testes de regressão, testes smoke, né? Que normalmente são suites menores com testes mais críticos, né? Ou que passam pelas funcionalidades com maior importância, ou os fluxos de negócio, ou jornadas de usuário mais importantes dentro da nossa aplicação. A gente coloca essa suite, né, priorizada e chama ela de suite smoke, né? Ou teste fumaça ou smoke tests. Então, a gente pode falar também aí sobre teste smoke, teste de regressão, quando a gente quer validar, por exemplo, alguma coisa relacionada à performance da nossa aplicação, a gente pode ir para falar sobre testes de carga. Se a gente quiser validar, por exemplo, o quão eficientes estão sendo os nossos testes, né? A gente pode falar também sobre testes de mutação. Enfim, como vocês viram, a gente tem inúmeras técnicas de testes que a gente tem disponíveis à nossa mão e que muitas vezes a gente já sabe automatizar testes, mas não conhece tantas técnicas. E o fato de não conhecer tanto essas técnicas de testes acaba em algum determinado momento nos limitando, né? Porque a gente não vai, de fato, conhecer todas as possibilidades e por não conhecer tantas possibilidades, às vezes a gente pode acabar tomando uma decisão que não é a melhor para o nosso projeto. Legal? Então, a primeira sugestão de tema é estude constantemente técnicas de testes. A segunda sugestão de tema é já um pouco mais, uma relação um pouco mais direta com a automação de testes, que é lógica de programação. Não tem jeito, se você já automatiza ou se você pretende automatizar na sua carreira como automatizador, né, ou como QA,
você precisa conhecer sobre lógica de programação. Conhecer ali sobre o conceito de variáveis, conhecer sobre os conceitos de laço de repetição, funções, loops, conhecer um pouco ali sobre a lógica, sobre algoritmos, porque isso, quando você trabalha com automação de testes, de certa forma é algo que toma bastante o seu tempo, né? Porque é o tempo que você vai estar ali escrevendo código. Então, como você vai estar escrevendo código, o seu código normalmente vai ser escrito em uma linguagem de programação e essa linguagem de programação ela implementa coisas que você vai precisar pensar de forma lógica. Então, por isso que é importante que você saiba lógica de programação para, novamente, né, conseguir estruturar melhor os seus scripts de testes, conseguir pensar de forma lógica e também para não passar tanto trabalho quando estiver automatizando ali os seus testes e não saber o que fazer, né? Por exemplo, quando você precisa armazenar um valor em uma variável ou quando você precisa percorrer um laço, né, um array. Se você não conhece de lógica de programação, provavelmente você não vai saber o que isso significa e provavelmente você vai ter mais dificuldade de pesquisar como fazer isso na linguagem de programação que você estiver usando. Então, por isso que é importante que você estude aí também sobre lógica de programação, e esse é o segundo tema. E o terceiro tema é um que eu considero extremamente importante também, que é estudar sobre arquitetura de software. E aí, aqui a arquitetura eu categorizei como a arquitetura de fato das aplicações que você está testando, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma aplicação front-end desenvolvida com tecnologias web modernas, como React, Vue ou Angular, elas aplicam um conceito, por exemplo, que é o conceito de Web Components, né? Que são componentes, que são como peças de um quebra-cabeça que você vai encaixando para montar as suas páginas, certo? Então, conhecer esse ponto ali da arquitetura já abre um leque um pouco maior de possibilidades para você pensar nos seus testes, pensar na sua estratégia como um todo, né? Para você apoiar os devs e até para conversar com os devs sobre a estratégia de testes que vocês vão adotar. A mesma coisa serve, por exemplo, se você estiver desenvolvendo uma API, sei lá, de algum protocolo REST. É importante que você conheça, por exemplo, do protocolo HTTP, conheça sobre os verbos HTTP a nível de arquitetura da aplicação, conheça ali sobre o que é uma service, o que é um controller, né, o que é uma classe repository, porque isso também vai te ajudar tanto para melhorar ali a sua comunicação com os desenvolvedores e também para entender melhor o que você está testando em cada camada. Às vezes, se você não conhece esses pontos da arquitetura, pode ser que você fique com uma visão um pouco turva do que é possível fazer a nível de testes, né? E às vezes a gente já sabe também automatizar testes e por não conhecer um pouco mais sobre esses pontos, né, da arquitetura da aplicação, não entrar um pouco mais a fundo na aplicação, a gente acaba ficando um pouco limitado, né? E até numa conversa com um desenvolvedor ou numa definição de estratégia de testes, os nossos testes sempre vão ficar num nível um pouco mais raso, né? Que é o que a gente enxerga da aplicação já rodando. Agora, quando a gente entra de cabeça na arquitetura, a gente já consegue pensar um pouco melhor, né? O que a gente pode fazer a nível de testes para já garantir a qualidade naquele ponto ali específico, sem ter que esperar sempre tudo estar 100% conectado para aí sim a gente conseguir começar a testar. Então isso é muito importante que vocês conheçam também, ou que pelo menos busquem entender sobre a arquitetura das aplicações que vocês estão testando. E a quarta dica que eu separei aqui para vocês, o quarto tema na verdade, é estudar sobre engenharia. E aqui eu trago engenharia como um tema extremamente amplo, porque realmente engenharia de software é um tema muito amplo. Então, por exemplo, a gente pode trazer aqui como
como, vamos dizer assim, áreas da engenharia, a gente pode falar ali sobre a área de segurança, sobre a parte de design de software, sobre a parte de codificação em si, sobre a parte de processos, sobre a parte de análise. Tudo isso é muito importante, e apesar de você talvez pensar, pô, mas eu sou um automatizador, eu não quero conhecer de engenharia, eu quero conhecer de como que eu crio os meus scripts de testes. Quando você conhece de engenharia, você consegue contribuir e olhar para a sua estratégia de testes de uma maneira muito mais assertiva. Por exemplo, se você conhece sobre design, você vai conseguir pensar desde a da concepção ali dos protótipos das suas células, ou desde a concepção de produto mesmo, como que você vai garantir os fluxos desde das jornadas mais importantes, né, as jornadas de usuário mais importantes no sistema. Né? Normalmente isso fica ali relacionado à análise, design e definição de análise e design, um pouco de processos, né? Então é importante que você tenha conhecimento nessas áreas de engenharia, porque apesar de às vezes não ser uma especialidade, né? Você não vai se especializar em todas essas áreas, porque engenharia é algo muito amplo, e normalmente a gente tem alguma especialidade dentro de engenharia, mas você vai ter conhecimentos que vão te ajudar a compor muito melhor a sua estratégia de testes. Então, estude aí. Vou deixar aqui com um tema bem amplo mesmo, né? Design, processos, segurança, né? Que também é um tema que está muito em voga e, enfim, né? Tem seus motivos, obviamente. Processos, análise e tudo mais relacionado à engenharia de software, não só a parte de testes. E o quinto tema que eu trago aqui para vocês hoje é Design Patterns. Sim, padrões de design em desenvolvimento de software. Aqui eu trouxe aqui algumas sugestões relacionadas à nossa área de testes, né? Mas considerem design patterns como algo que vocês precisam buscar de conhecimento como desenvolvedores, certo? Porque como automatizador você é também um desenvolvedor, né? E você precisa ter uma mente de um engenheiro de fato, né? Porque você vai estar olhando ali para diferentes faces de um problema e você vai ter que desenvolver uma solução para resolver aquele problema ali em forma de código, certo? Então, quando a gente fala ali de padrões de design, é basicamente padrões, né, que foram inúmeras vezes postas frente a alguns problemas, e dentro desses problemas, muitas vezes os mesmos padrões foram usados, o mesmo padrão, né, foi utilizado para resolver os mesmos problemas. E aí, acontecendo isso sucessivamente, foram criados aí alguns padrões de design, que são basicamente convenções de código ou de arquitetura que você vai implementar para resolver um problema específico. Em desenvolvimento de software, a gente tem vários padrões de design, né? A gente tem ali aqueles padrões, por exemplo, o Factory, tem os padrões de Singleton, né? Tem aqueles padrões ali criacionais, comportamentais e afins. E em testes de software, né, pensando em automação de testes, a gente também tem alguns padrões. Por exemplo, a gente tem um padrão ali que é do single, que é um padrão relacionado a como a gente vai montar a arquitetura ali da nossa automação de testes, dividindo a nossa arquitetura em páginas, né, olhando para a nossa aplicação no formato de páginas e criando classes ou módulos, né, dedicados para cada uma dessas páginas. A esse padrão a gente dá o nome de Single Page Scripts, e a gente tem alguns padrões que implementam esse padrão aqui, como o próprio Page Objects ou o Fluent Page Objects. Os dois, né, são nomes bem parecidos, mas eles implementam um padrão chamado Single Page Script, que é basicamente, né, retomando, ter uma classe ou um módulo ou algo que represente dedicado a uma página ou a um conjunto relacionado, né, de páginas do nosso sistema. A gente tem também outros padrões, como o próprio Screenplay Pattern, que é um padrão que é baseado no Page Objects, com algumas
melhorias ali relacionadas a design, né? Muito usando outros conceitos de arquitetura de software, de desenvolvimento, boas práticas como o Solid, certo? Então a gente tem ali o Screenplay, tem PageObjects, Fluent PageObjects, enfim, né? São inúmeros design patterns que você pode estudar e novamente, né? Isso aqui é importante que você estude para você ter mais repertório, vamos dizer assim, né? A gente vê às vezes algumas discussões, qual é melhor que qual, né? Ou Screenplay é melhor que PageObjects, ou será que eu devo usar PageObjects ou devo usar algum outro padrão? E no final das contas, né, eles são padrões de design, galera. Você sempre vai ter que analisar o seu contexto, o problema que você está tentando resolver, e aí sim escolher o padrão de design e não inverter a lógica, né? Colocar o padrão de design na frente e aí, independente do problema que vier, você vai usar aquele padrão de design ali. Não funciona assim e é por isso que você precisa estudar e ter um repertório de entender mais padrões de design, para você ter mais repertório e melhorar aí a sua escolha, né? Vai facilitar muito o seu trabalho e com certeza você vai se tornar um melhor automatizador, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então, bora para o nosso sexto tema e último do vídeo de hoje. E o sexto tema é integração contínua. E aqui eu também trouxe integração contínua como um tema bem amplo, porque de fato ele é um tema bem amplo. Apesar de muitas vezes, e eu também quando eu comecei a estudar sobre automação de testes e tal, eu pensava que integração contínua era um sistema que a gente entrava lá, clicava um botão e ele rodava os testes. Isso é integração contínua para mim, tá show de bola. Mas aí com o tempo a gente vai aprendendo, vai entendendo que integração contínua, na verdade, ela é um processo, né, de desenvolvimento de software. Então ela vai desde como a gente consegue construir o nosso software, né, de forma que a gente integre diferentes códigos, né, e integre o nosso código que está sendo desenvolvido de forma contínua, como que a gente faz isso com qualidade e como que a gente implementa a técnica certa para garantir a qualidade de cada integração de código que a gente faz. Então, é um tema muito amplo que fala desde da construção da aplicação ali, falando de build, né? Desde a análise estática do nosso código, que são análises bem mais rápidas e que não validam tanto a nível de regras de negócio, certo? Passa ali pela parte de testes, que é onde a gente vai testar a nossa aplicação que está sendo integrada, né, ali dentro do nosso processo, para de fato verificar se ela atende aos requisitos de qualidade que a gente espera e vai além, né? Vai para a parte de deploy, que é quando a gente de fato publica a nossa aplicação e segue a vida ali com diferentes técnicas. Enfim, é um tema muito amplo e é justamente por isso que você deve estudar integração contínua, porque você vai chegar no seu dia a dia de trabalho, você vai precisar, alguém vai dizer para você, ou você vai perceber que você precisa executar os seus testes de uma forma contínua, mas isso não é feito de forma isolada, né? Não é algo que está simplesmente lá executando de forma contínua porque tem que ser executado. Não, isso é porque provavelmente, né, está dentro de um contexto, de um processo, certo? E esse processo é o processo de integração contínua que envolve diferentes atores aí, né? Porque a gente tem ali os desenvolvedores, tem as pessoas que estão garantindo a qualidade, que pode ser tanto os desenvolvedores quanto alguém dedicado com essa especialidade, né? E a gente tem as pessoas que consomem aquele software ali, né? Caso seja um software que já está em produção, enfim, que são os clientes de fato. Então, tudo isso envolve um processo de integração contínua, um processo de entrega contínua, que também é um tema bastante amplo, e é por isso que você deve estudar esse tema, porque com certeza isso vai ajudar você a ser um melhor automatizador e a colocar os seus testes da forma certa e na etapa certa do processo de desenvolvimento de software do seu projeto. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo que eu estava com bastante ansiedade para gravar, porque de fato ele traz diferentes temas e a gente não fala tanto só de automação de testes,
e que traz temas que com certeza vão ajudar vocês aí a alavancar a carreira de vocês e com certeza vão já trazer temas para vocês estudarem no dia a dia e que vocês vão perceber com certeza que vão ajudar vocês aí a serem melhores automatizadores ou melhores QAs como um todo, né? A gente sabe também que hoje em dia nem sempre o QA vai ter o papel ali só de automatizador, né? Mas isso não torna impeditivo aí para você aproveitar os conhecimentos aqui do vídeo. Muito pelo contrário. Se você é um QA, você vai ter aí um dos seus momentos que você vai vestir o chapéu de automatizador e aí você pode pegar esses conhecimentos aqui. E se não vestir o chapéu de automatizador, você como QA já vai ter muito ganho e muito proveito com esses conhecimentos do vídeo de hoje. É o que eu espero, então eu vejo vocês nos próximos vídeos. Se quiser deixar uma sugestão de tema, ou uma curiosidade, ou alguma dúvida que ficou aqui desses vídeos, coloca aí nos comentários o que você achou, se quer mais algum tema que a gente vai trazer aí nos próximos. Um abraço e até a próxima!